renovo os votos de boas noites a todos vocês que estão aqui em presença física na Associação Espírita de Xerez e a todos aqueles que nos veem através dos seus lares, através do Facebook, do YouTube. Sejam todos bem-vindos a esta nossa palestra de hoje. Vocês sabem que no dia 1 de novembro, próximo, já segunda-feira, mais conhecido pelo feriado do Pão por Deus, celebra-se, sim, o Dia de Todos os Santos, um feriado religioso. No dia seguinte, dia 2, que não é um feriado, celebra-se o Dia dos Fiéis Defuntos, ou o Dia de Finados, ou, se quiserem, o Dia dos Mortos. Mas como a doutrina espírita é a doutrina dos túmulos vazios, nós vamos falar do Dia dos Vivos, pois estamos todos vivos, quer neste plano, quer no plano espiritual. Ninguém morre. Mas para estarmos todos vivos, coloca-se a questão: então será que há mesmo vida para além da morte? Será? Se nós colocarmos esta questão a um público aleatório, nós vamos receber as mais variadas respostas. Sim, não, não sei, nunca pensei nisso, que me importa. E nesse universo que nós escolhemos de forma aleatória, pegando nas suas respostas, nós podemos dividir em 3 grandes grupos. O primeiro, aquele que tem a convicção, a certeza absoluta que a vida existe após a morte do corpo físico. Esta, muitas vezes, é uma convicção, mesmo para aqueles que nunca ouviram falar ou não acreditam na reencarnação, é uma convicção, muitas vezes, que vem de existências passadas. Muitos de nós, desde a meninice, já têm essa certeza que trazem consigo, que a vida continua. E é uma coisa tão natural. Isto aqui, neste grupo, encontra-se a chamada fé inabalável. Falar em fé. Nós até podemos pensar que temos fé, até sermos testados. Porque ela só é testada nos momentos mais difíceis. E quantas vezes nós dizemos que temos fé, desistimos, nos sentimos sós, porque não acreditamos que alguém do plano espiritual, e aquilo que a Marta falava, nos quer ajudar, nos ama, não acreditamos nisso. E também desanimamos em relação às nossas próprias capacidades de ultrapassar os problemas. É a fé, é aí que se manifesta nos momentos mais difíceis. Da próxima vez que um problema vos ocorra, tenham calma e tenham certeza que se vai resolver. Muitas vezes não à nossa forma, à nossa maneira, mas vai-se resolver. Temos outro grupo que tem a firme convicção que tudo acaba com a morte do corpo. São aqueles que, em romaria, vão agora aos cemitérios prestar as últimas homenagens, porque a vida terminou ali. Esta palestra não surtiria, provavelmente, grande efeito neste grupo que tem esta convicção firme. E esta convicção é uma fé cega. O descrer é também uma crença. Temos que ter isso em atenção. E quando digo que esta palestra não produziria grandes frutos neste grupo que descrê totalmente, porque a doutrina espírita não tem como pretensão convencer quem quer que seja. Isto só com o tempo, só com as experiências e só com a dor chegará lá. Um terceiro grupo é aquele grupo que está na corda bamba. Nem sim, nem não. Está no talvez. E para estes que querem fortalecer a sua fé, é que é dirigida esta palestra. Porque a doutrina espírita possui argumentos, factos, para dar uma ajudinha a essa indecisão. E é disto que vamos falar mais para o fim.
Nós temos que respeitar estes três grupos que acabamos de mencionar. Os que descreem totalmente, e já passamos por lá. Os que duvidam, e também já passamos por lá. Alguns ainda estão neste duvidar. E naqueles que também já têm a certeza absoluta. Respeitar todos. Já passamos por todos eles. Eu, por exemplo, tive uma fase da minha vida em que deixei a religião vigente por uma razão simples e importantíssima, que tinha a ver com o Criador de tudo isto. A partir de certa altura, comecei a duvidar deste Deus que foi criado pelas criaturas, que não fazia sentido nenhum. E comecei a colocar muitas questões a mim mesmo, e vendo que não tinha respostas, desisti, saí, mas continuei sempre a indagar. Jesus disse: bate e a porta se abrirá. E isso acontece de facto. Nós iremos encontrar sempre aquilo que nós procuramos. Depende do tempo. Até que apareceu um dia mais tarde a doutrina espírita que me veio explicar de uma forma racional aquilo que eu duvidava anteriormente, anos antes. Foi alguma passagem, foi algum passeio que eu dei pelo deserto que era necessário fazer para refletir. Agora sei que nós somos espíritos imortais que passamos por vários patamares em uma evolução constante. Agora podemos perguntar, porquê é que é tão difícil acreditar que existe vida para além da morte? Por que será? Saint-Exupéry já afirmava que o essencial é invisível aos olhos. O essencial é visível aos olhos. Isto tem muito a ver com a forma como nos transmitiram, e quando eu disse nos transmitiram pela lei da reencarnação, nós também fomos aqueles que transmitimos de forma equivocada toda esta mensagem religiosa que está a ter frutos aumentando o materialismo, o ceticismo, o ateísmo. Nós também andamos por aí. Mas, para ser tão difícil percebermos porque é que existe para muitos a morte, a vida para além da morte, existem razões filosóficas, existem razões históricas. Nós vamos mencionar aqui nesta palestra 3 livros. O livro do Céu e o Inferno. No Céu e o Inferno começa-se logo a dizer que considerações no sentido: eu tenho uma vida de 50, 60, 70 anos, com os problemas que decorrem de toda uma existência. Morro, no sentido material da questão, e espero um julgamento. E tenho só 2 vias. Um céu e um inferno. Só 2 escapatórias. Aproxima-se o dia 1 de junho, que falava há pouco, também conhecido pelo dia de Pão por Deus. Vocês imaginem, até as crianças têm um senso de justiça superior a este do céu e inferno. Imaginem que na segunda-feira batem à vossa casa 3 crianças com a mesma idade, ali do Santiago. Vêm com as suas sacolas, vêm pedir o pão por 10, cantam, outros não, isso é mais no meio rural. E o dono da casa, à primeira criança, dá um roçado. À segunda criança dá 2 roçados. E à terceira criança dá 3. Fecha a porta e vai começar uma discussão lá fora. Porque eu tive um roçado que fez 3 e que ele teve 2. Senso de justiça que nós trazemos superior a esta teologia arcaica. Fazendo aqui algumas considerações sobre o céu e o inferno. Imaginem que eu cometo um delito leve. Eu vou para o mesmo sítio que aquele que cometeu crimes hediondos. Vou para o inferno. Um Francisco de Assis que está num suposto céu. Para esse suposto céu vai também aquele que é conhecido pelo homem de bem na sociedade. Aquele que cumpre as regras, que paga os impostos, que é bem educado, mas por outro lado não ajudou ninguém. Esse homem de bem também vai para este céu. Será que isto faz sentido? Não. Aqui agora, para percebermos melhor esta incoerência de céu e inferno, tem aqui várias mulheres
são mães. E estas mães, acredito, que dariam a própria vida pelos próprios filhos. Acho eu. Agora imagine o seguinte, a mãe é boa pessoa. O filho só comete tropelias. Tornou-se um criminoso. Vão os dois numa viatura e essa viatura tem um acidente e ambos morrem. A mãe tem um julgamento, vai para o céu. O filho tem um julgamento, vai para o inferno. Agora, as mães que me expliquem que céu é este, sabendo que o filho está eternamente separado dela, a sofrer horrivelmente para todo o sempre. Que céu é este? Um dia, essas mães vão pedir, pelo amor de Deus, levem-nos para o inferno, junto dos nossos filhos, porque é lá que estaremos bem. Não faz sentido. A teologia de hoje baseia-se muito da forma como nós observamos o mundo. E a teologia atual, que é transversal a várias religiões, vem ainda de uma perspectiva da Grécia Antiga. Vem da perspectiva aristotélica. Aristóteles afirmava que a Terra era o centro do universo. E quantos ainda hoje pensam desta forma, passados tantos séculos? A Terra era o centro do universo. E as pessoas observavam que, de manhã, um astro, uma estrela chamada Sol, começava a nascer ali a este. E durante o dia fazia esta trajetória até se pôr a oeste. Mas a Terra não se mexia. O Sol mexia-se. Logo, a Terra é o centro e o Sol a que gira em volta da Terra. A teoria geocêntrica. Hoje está a começar a aparecer um movimento daqueles que defendem que a Terra é plana. Não é? Mas se nós formos ver melhor isto, apesar de nós a vermos o Sol a girar, nós, neste preciso momento, a Terra, na sua rotação, na sua translação à volta do Sol, está a viajar a cerca de 1600 km/h. Já repararam? Ninguém está tonto, ninguém está nauseado. Isto não mexe nada. Isto é que são suspensões. Quem dera a todos os carros terão uma suspensão dessas que o planeta tem. Isto é harmonia. Existe também a crença, ainda hoje, que existem as águas inferiores e as águas superiores. As águas inferiores são as dos oceanos, dos lagos, dos rios. E para quem desconhece o fenómeno da evaporação, se chove é porque há água em cima. E que existe um grande depósito que alberga toda esta água. Esse depósito é tão firme que se criou o termo firmamento. E ainda hoje se acredita nisso. Teologia arcaica. Muitos que passaram a duvidar desta visão aristotélica foram condenados à morte na fogueira. Nós sabemos disso. E ainda permanece, e nós temos provas disso nas reuniões mediúnicas, ainda permanece na psicosfera planetária milhões de irmãos nossos adormecidos à espera de um juízo final, por causa das tais mensagens equivocadas. Agora, se formos ao livro dos Médiuns, no capítulo 1, já começa a destornar esta teologia. Porquê? Porque surge uma ciência chamada astronomia. E a astronomia vem-nos provar que a Terra, afinal, não passa de um pontinho de areia no universo imenso. E que este universo conhecido tem cerca de 400 bilhões de galáxias, sendo a Via Láctea uma delas, que é a nossa. E só a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, possui cerca de 200 bilhões de sóis. Muitos deles muito maiores que o nosso. O nosso é considerado uma quinta categoria. E todos estes sóis têm planetas à sua volta. Aí já começamos a ver o quão distante está o centrismo da Terra. O centrismo da Terra com
sendo o centro do universo todo. Não faz sentido nenhum. Emmanuel Espírito, para comparar a Terra em relação à Via Láctea, diz que é o mesmo que atirarmos uma laranja para o Oceano Pacífico. É a mesma proporção. Uma laranja para dentro do Oceano Pacífico. É o nosso tamanho na nossa galáxia. Podemos também entrar no aspecto dos anjos e dos demónios. Porque é que Deus criou seres já perfeitos e outros ainda com tendência para o mal, de uma forma eterna? Outra incongruência. E agora, como é que a doutrina espírita explica tudo isto? A doutrina espírita começa por explicar tudo isto na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, não, quem é Deus? Porque quando eu pergunto de quem, isso pressupõe um sujeito, uma pessoa. Ele já tinha inteligência suficiente para perguntar, não quem, mas o que é Deus. E o que pressupõe uma coisa, algo. E eles respondem, é a causa primária de todas as coisas. E não explico muito mais, porque nós não temos capacidade para perceber muito mais do que isto. Sabemos que é a causa de tudo isto. Da criação do universo, dos universos paralelos, ou então, se quiserem, do multiverso. Sabemos também que a doutrina espírita anda de mãos dadas com a ciência. E se a ciência, esta que nós conhecemos, provar que o espiritismo está errado em algum ponto, o espiritismo para e começa a acompanhar a ciência. Mas o que está a acontecer é que a ciência está a acompanhar e a tentar aproximar-se daquilo que a doutrina espírita defende. E no fim vamos ler um resumo que diz tudo isso. Quando um pesquisador chamado Richard Dawkins, não estou a falar do Stephen Hawking, é um outro pesquisador, Richard Dawkins, quando ele afirma que Deus não existe e que a criação foi fruto do tal Big Bang, isto em nós espíritas não provoca nenhum tipo de abalo. Porque nós sabemos que, tudo bem, houve um Big Bang que causou tudo isto. O universo é causa, é efeito, perdão, mas o Big Bang também é efeito. Houve uma causa por trás do Big Bang que disputou esta explosão, vá lá, inicial, que deu origem a tudo isto que nós vemos hoje em dia. E esta causa é que é Deus, que é a resposta da questão número 1. Mais tarde, depois de Aristóteles, veio o Tom Galileu, que teve que ter muita coragem. Teve que ter muita coragem para afirmar que, afinal, é a Terra que gira em volta do Sol. Vocês já viram o que é que ele teve que enfrentar naquela época? Correndo o risco de ser queimado. Já Copérnico, 100 anos antes, já defendia isso, mas não teve tanta coragem como Galileu. É o heliocentrismo. Por sua vez, o hélio, o Sol, gira em volta de outros e assim sucessivamente. Grande parte dos religiosos, aqueles que creem, os que creem, são uma minoria, cerca de 15%, segundo censos feito à boca das igrejas, apenas 15% acreditam na vida para além da morte. Esses 15% de religiosos afirmam que eu, quando morrer, a minha alma vai para o céu. Porque ninguém quer ir para o inferno. Porque o facto de pertencer a uma religião já serve de livre conduto. Já abre as portas para um presumível céu. Mas vejam só aqui algo aqui que não bate bem. Quando eu morrer, a minha alma vai. Se a minha alma vai, onde é que eu vou? Outra coisa que não faz sentido. Isto é identificar-nos com a matéria. Isto é extremamente limitador. Agora, espíritas que já têm consciência disso, já dizem assim, quando o meu corpo falecer, quando o meu corpo morrer pelo esgotamento dos órgãos e consequente regresso da vitalização desses órgãos à massa de onde saiu, eu irei para... Vocês sabem para onde é que nós vamos? Onde é que cada um vai? Jesus disse, onde estará o teu tesouro,
onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, nós vamos atrás daquilo que nos atrai. O que é que me atrai hoje? Será a droga? Será a maldicência? Será praticar o bem? O que é que me atrai? Qual é o meu tesouro? É para aí que eu vou. É para essa frequência que eu vou. Quando Jesus disse assim, há muitas moradas na casa do Pai, ele não se referia só a todos os sistemas planetários que estão lá à volta dos bilhões e bilhões de sóis. E até o próprio Sol. Não são só essas moradas que ele se referia. Ele referia-se às moradas vibracionais para onde nós vamos. No livro Céu e Inferno, se vocês tiverem a oportunidade de ler, existem cerca de 67 testemunhos de espíritos que Kardec dividiu em 3 grandes grupos. O grupo dos espíritos felizes, o grupo dos espíritos em condições medianas e o grupo dos espíritos infelizes, nos quais ele dá ênfase aos suicidas. E ele constatou que os espíritos não vão nem para o céu, e essa é a má notícia que eu vos dou, porque não existe céu, não o céu da ociosidade, da contemplação eterna. Existem sim estados de graça, onde os espíritos infelizes vão. Também não existe inferno. E o inferno são patamares de sofrimentos temporários pelos quais nós passamos. Ele então afirma que os espíritos estão em toda a parte. Estão aqui no meio de nós e agem e atuam na matéria muito mais daquilo que nós julgamos. Outra coisa que nós temos que desmistificar, já que estamos a falar do dia dos finados e aqui falamos do dia dos vivos, é que é assim. Eu, quando o meu corpo falecer e eu partir para onde está o meu tesouro, eu não vou ficar logo bonzinho. Eu não vou ficar logo um anjinho. Eu vou com os meus defeitos, mas também vou com as minhas virtudes. Eu não vou tornar uma estrelinha no céu. E muito menos eu não vou ficar a olhar por ninguém, porque eu provavelmente não tenho condições sequer de olhar por mim. Aqui abrindo o parênteses. Quando eu for, se alguém me chamar estrelinha, as faias agora estão cheias daquelas bagas. Vão levar com uma baga na cabeça e vai dizer, afinal o Pedro era uma estrelinha cadente. Não são estrelinhas. Nós temos que passar a olhar para as coisas de outra forma. Não peçam ajuda àqueles que partiram cancerosos. Porque eles não têm capacidade, nem sequer de cuidar de si, quanto mais dos outros. Nós temos que respeitar isto e aprender isto. Quem é que vocês acham que, no plano espiritual, estará em melhores condições? Será que serão os religiosos? Será que são os mais inteligentes? Será que são os mais bonitos? Quem estará em melhores condições no plano espiritual? As almas iluminadas. Diz? As almas iluminadas. As almas iluminadas. E nessas almas está transversalmente comum uma coisa: a prática do bem. É a prática do bem. Porque diz uma das máximas da doutrina espírita, fora da caridade não existe o ultrapassar das nossas imperfeições. Não existe subida de patamar evolutivo. Isto chama-se salvação, subir de nível espiritual. E agora provar tudo isto, que existe a vida para além da morte, há aqueles que duvidam e querem fortalecer a sua fé. O Espiritismo tem argumentos para isso. Argumentos não espíritas, o que é melhor ainda, para chegar aos não espíritas. Vocês sabem que há um senhor chamado Raymond Moody, que foi altamente influenciado por um amigo dele que esteve em paragem cardiorrespiratória durante 9 minutos. E nesses 9 minutos, ele viu e sentiu tanta coisa que modificou. Quando ele despertou, quando ele acordou, mudou-lhe a sua vida quase toda. Tornou-se uma pessoa, esse amigo dele, uma pessoa muito mais serena, com muito menos preocupações. Deixou de dar valor a certas coisas que antes dava muito valor. Tornou-se uma pessoa mais espiritualizada e muito menos apegada às coisas materiais.
Então, Raymond Moody começou a interessar-se pelas experiências de quase morte. Que é aquilo que o amigo teve. E ele viu que isto acontece ainda hoje e aconteceram milhares de casos desses. Paragens cardiorrespiratórias, a pessoa é quase clinicamente dada como morta. E todos eles, religiosos ou não religiosos, desta ou daquela raça, desta ou daquela ideologia, todos se viram fora do seu corpo. Eles pensavam assim, mas como é que eu estou ali se a minha consciência está aqui? Como é que é possível isto? Todos eles. E muitos deles ouviam uma voz que dizia assim, ainda não há altura de vires para cá. Volta. Eles regressavam ao corpo. Muitos ficavam tristes, porque é um contraste enorme. Aquilo que vivenciaram em 1000 de segundo e aquilo que agora têm aqui que voltar a enfrentar as provas da Terra. Mas tem que ser. E muitos alteraram a sua conduta por isso. Um dos casos mais flagrantes foi de uma mulher chamada Sara, que estava no bloco operatório e teve uma paragem cardíaca. Recuperou os sentidos, após também o cessar do efeito da anestesia. No fim, quando estava no recobro, pediu às enfermeiras para falar com o cirurgião-chefe, aquele que estava responsável pela operação dele. Ele foi e ela começou a dizer tudo o que eles fizeram na sala quando ela estava em paragem cardíaca. Disse mais, nomeou todos os objetos, inclusive os utensílios médicos que serviam para a operação, que estavam naquela sala. Ela conseguiu ver na sala ao lado, que estava completamente fechada, os horários das próximas cirurgias e os nomes de cirurgiões e ajudantes. Ela conseguiu ver que um cirurgião tinha trazido naquele dia meias de várias cores. Uma era azul e a outra era verde. E ela também conseguia reparar no penteado de uma enfermeira. Se fosse eu a ter uma paragem cardíaca, não tinha reparado nem nas meias, nem no penteado. Agora, o ponto mais interessante disto aqui é que Sara era cega de nascença. Como é que uma cega de nascença, isto explicando para os céticos, conhece as cores? Como é que uma cega de nascença conhece os objetos? Como é que uma cega de nascença lê letras e não com os dedos em braille? Como é? Outro argumento podemos dar, que é o da reencarnação. O Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, dos Estados Unidos, fez um estudo sobre 2.600 casos de crianças com memórias de vidas passadas, que relatavam com exatidão, com precisão, locais que foram investigados. Portanto, isto tem fundamento científico. Locais que foram investigados, nomes, famílias, épocas, tipo de vestuário, tudo que foi investigado. Quem quiser pode ir à Universidade de Virgínia, constatar que está tudo arquivado em todos esses casos, 2.600 casos, com rigor científico. E o brasileiro espírita Hernani Guimarães de Andrade, em relação a este estudo feito por o Dr. Ian Stevenson, disse que este trabalho é tão consistente que vai transformar o campo da biologia de forma radical. Nós aqui entre espíritas podemos falar também para provar a existência da vida para além da morte, as reuniões mediúnicas, mas isto é mais conversa para a espírita. Não tanto para estes grupos, ou os que não acreditam, ou aqueles que têm alguma dúvida em relação a isto. Para terminar, gostaria de vos ler aqui o prefácio que se encontra no livro daquela série de André Luiz, do livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi escrita em 1954 e que diz assim, é um resumo: e desde o último quartel do século passado, estamos em 1954, e desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. Aquilo que a Marta falava em relação à prece. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo.
O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenómenos atômicos e subatómicos. Ele agora refere 3 individualidades, quer da física quântica. Bohr, Max Planck e Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora, o nosso corpo agora, não é mais que um turbilhão eletrónico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geómetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje... O Espiritismo está atrelado, mãos dadas com a ciência. Estes investigadores são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito, porque, como consequência dos seus porfiados estudos, o materialismo, repito, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecerem por falta de matéria, que é a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus e ainda mesmo quando a cerebração se perverte transitoriamente, subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem rumo a glorioso porvir. E termina dizendo que o futuro pertence ao Espírito. Por isso, caros amigos, vamos tentar daqui para a frente modificar o termo defunto, finado, morto, por vivo. O dia dos vivos é todos os dias. E quando nos lembrarmos dos entes queridos que já partiram, que emanemos, através da prece, através do pensamento, saudades. Mas saudades saudáveis. Saudades saudáveis. E essas saudades saudáveis albergam os melhores ou os bons momentos que passamos com a pessoa. Apesar de ter sido um mau pai, apesar de ter sido uma má mãe, graças a eles estamos aqui nesta encarnação. Portanto, eles já nos deram muita coisa. E que nos lembremos ao menos disso. Obrigado por nos ter doado a parte genética para ter este corpo, para estar agora neste estágio na Terra, para progredir. Obrigado por tudo. É assim que nós devemos lembrar dos entes queridos, que não estão no cemitério, mas estão em toda a parte. E estão vivos.